E aí galera, vou aqui falar um pouco sobre conservação da quantidade de carga elétrica, lei de Coulomb, da força elétrica e o princípio da superposição. Beleza, vamos supor aqui que nosso sistema aqui seja fechado, ou seja, não há agentes externos atuando aqui nesse sistema, de modo a regir a carga, de modo a tirar energia, qualquer coisa assim. Aí beleza, aí eu tenho aqui dois corpos nesse sistema. Vamos começar assim, vamos fazer aqui um experimento bacana. Eu tenho aqui dois corpos, corpo 1 e corpo 2, respectivamente com carga 1 e carga 2, né? Então se eu somar a carga desse com a carga desse outro, eu vou ter a carga total do meu sistema, que é carga 1 mais carga 2. Beleza, aí o que eu faço agora? Eu pego os dois corpos e faço eles interagirem assim, entrar em contato. Tranquilo. No momento do contato, a carga dos dois aqui, ó, a carga 1 e a carga 2, vai fluir aqui um para o outro. De modo... vai fluir. Vamos falar que vai fluir. Não vou dizer que vai ficar igual, porque isso é uma característica que eu vou ver aqui depois. Ó. Aí beleza. Aí tem aqui que a carga desse vai para esse, desse vai para outro aqui e tal. Vão trocando de carga. Até ambos ficarem com carga Q' e Q2'. Mas a minha quantidade de carga não se alterou. Ela só foi transferida de um corpo para outro. Ou seja, aqui ó, depois do contato, eu tenho aqui meu sistema com carga Q' e carga Q2'. Somando os dois, dá minha carga total. Já que o sistema é fechado, então essa carga total aqui ó, vai ser igual a essa aqui ó, do começo. Portanto, já que minha carga é conservada, então eu posso igualar esses dois aqui. De modo que eu tenho aqui o meu princípio aqui, ó, da conservação da quantidade de carga elétrica, que o somatório das cargas antes do contato aqui ó, é igual ao somatório das cargas depois do contato, Q' mais Q2'. Isso para corpos quaisquer assim, só que em sistemas fechados. Agora aqui eu tenho uma outra coisa, um outro caso aqui ó, que cai muito em vestibular, assim, questão de vestibular. Eles pegam, por exemplo, aqui ó, vamos supor que aqui sejam duas esferas de mesma dimensão, de mesma forma, assim, claro, né, esfera. Aí eu pego essas duas esferas idênticas, só com carga diferente, né? No caso aqui a mesma carga, ó. Bora botar aqui Q1 e Q2, ó, carga 1, carga 2. Aí eu faço elas entrarem em contato, vai haver uma transferência de carga. Só que pelo fato dos dois corpos terem a mesma forma e as mesmas dimensões, o que acontece? A carga no final do contato vai se distribuir uniformemente, igualmente entre os dois. Ou seja, eu vou ter aqui carga R e carga R aqui também, ó, a mesma carga. Aqui inicialmente eu tenho Q1 mais Q2 e aqui eu tenho QR mais QR. Já que a quantidade de carga aqui não é alterada, porque o sistema é fechado, então eu posso igualar aqui ó, a carga total é a carga R mais carga R, que é igual a Q1 mais Q2, antes do contato. Então, esquecendo aqui, ó, esquecendo desse cara aqui, só focando a atenção nessa igualdade bem aqui, somando QR mais QR dá 2QR. Isolando o QR, eu encontro que a minha carga resultante é a média aritmética das duas cargas. Eu somo as duas cargas, divido por 2, se QR vai ser a carga em cada uma dessas esferinhas aqui. Ou pode ser qualquer outro corpo, mas de mesma dimensão e mesma forma. Como eu disse aqui, ó, a igualdade assim é válida para corpos com mesmas dimensões e forma. Beleza, aqui é o princípio básico, né? Que cai em vestibular e tal, aí dois corpinhos se encontram, aí qual é a carga final, blá blá blá. Agora aqui nós temos a nossa lei de Coulomb. Bom, a lei de Coulomb nos diz que a força de interação eletrostática, que pode ser de atração ou repulsão, ela é proporcional ao inverso do quadrado da distância, aqui ó, dividido por d ao quadrado, né? E é proporcional ao produto das cargas que estão interagindo, ou seja, bota aqui em cima, né? Proporcional.
E eu adiciono a minha constante de proporcionalidade para fazer a minha fórmula, né? E pronto, encontro aqui a minha força aqui. Isso aqui é uma fórmula, né? Obtida empiricamente. O Coulomb fez umas experiências e constatou que a força entre os dois corpos obedecia isso aqui. Não vou dizer como é que foi como é que foi a experiência, porque é meio complicadinha, né? Não é o foco do vídeo aqui. Enfim, essa constante Cal é igual a 1 sobre 4π, e essa letra grega aqui, epsilon, se não me engano. Esse epsilon é a permissividade elétrica do meio. No vácuo, K, ou seja, K depende do meio. No vácuo, que é a maioria das questões aqui de vestibular, Enem, tudinho assim, a interação entre as cargas é no vácuo, né? Então, no vácuo, aqui de novo falando, esse valor é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 9 Nm² por Coulomb ao quadrado. Coulomb ao quadrado, eita porra. Beleza. Aqui eu tenho aqui as carguinhas, né? No caso aqui, ó, força de atração, cargas de sinais opostos. Ou seja, aqui, se Q é maior que 0 e Q é menor que 0, acontece isso aqui, ó. Ou seja, se Q é positivo e Qzinho aqui é negativo, a atração. Ou se Qzão aqui for negativo e Qzinho for positivo, maior que 0, né? A força também aqui é de atração, ou seja, cargas de sinais opostos se atraem. A força é de atração aqui. E a força aqui, pela terceira lei de Newton, né? Aqui, ó, se esse corpo aqui, ó, puxa esse com uma força F, esse aqui puxará também com uma força F. Só que essa força aqui, no caso, é de sentido oposto, tal. E aqui nós temos a nossa força de repulsão. Quando as duas cargas são de sinais iguais. Aqui, ó, Q maior que 0 e Q maior que 0, ou Q menor que 0 e Q menor que 0. Eu boto aqui o valor das cargas aqui, eu boto o módulo, porque eu quero saber aqui no caso aqui das nossas questões, né? É conveniente saber só o valor da força elétrica mesmo. Só o escalar mesmo, só o valor bruto dela mesmo, positivo. Aí beleza, aí eu passo aqui, né? E chego no princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? As forças aqui são vetores. São vetores, como vocês veem aqui. Tem sentido, módulo, direção, bem definidos. Isso aqui atrai, repele. Tá, tem sentidos aqui a força. Então vamos supor aqui que eu tenho um monte de carga aqui, né? Que vai até J. Esse aqui é um índice, QJ. Então, tá, essa carga aqui, por exemplo, aqui vai acontecer alguma coisa entre essa e essa aqui, ó. Vai ter uma força de interação eletrostática entre essa e essa e essa, todas essas. Até essa aqui que tá longe, ó, vai afetar essa carga QJ. Então é o seguinte, ó, eu tenho aqui um monte de carga, né, que são J cargas, no caso, mais I cargas, que vai até I aqui, ó, para ilustrar aqui, né? É o total de carga que vai interagir com essa carga bem aqui, ó, carga QJ. Então, vai ter um vetor aqui, outro vetor aqui, outro vetor, papapá. Só que a força resultante vai ser a soma de todos esses vetores. Tudo bem que tem várias forças aqui, vários vetores atuando nessa carga. Só que, tipo assim, eu tenho várias forças, mas eu vou ter só um sentido, tem assim? Eu vou ter só um sentido, uma direção, para a força total que está atuando nessa carga. Então, já que a força é um vetor, né? Então, para saber a minha força resultante, ou seja, a soma de todas as forças aqui, ó, o efeito de todas as forças, eu somo vetorialmente aqui o somatório, né? I diferente de J, e vai somando todas as forças que atuam aqui, ó, que atuam na minha carga QJ. No final, a minha força vai ter um sentido, direção e módulo bem definidos. Ao invés de ser várias forças aqui atuando, ó, elas vão se somar, tendo o efeito de somente uma força grande aqui no caso, com sentido e direção bem definidos. E aqui, bora aqui fazer uns exercíciozinhos aqui bacana, né?
Eu tenho aqui duas cargas elétricas iguais de 2 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb, e elas se repelem no vácuo com uma força de 0,1 newtons. Sabendo que a constante elétrica do vácuo é de 9 vezes 10 elevado a 9 newtons quadrado por coulomb quadrado, blá blá. Qual é a distância entre essas cargas? Beleza, eu uso aquela formulazinha da força de interação eletrostática, né? F igual a K, QQ sobre D ao quadrado. Então a questão aqui me dá a força, me dá a constante, me dá as cargas. Então só vou substituir, né? Isolar a distância aqui. Então eu substituo, isolo a distância e encontro o valor de 0,6 metros. Ou seja, 0,6 metros é a distância que separa as duas cargas, a distância da nossa formulazinha aqui. Agora eu tenho duas cargas elétricas pontiformes, idênticas e iguais a 1 vezes 10 elevado a menos 6 coulombs. Estão separadas de 3 centímetros no vácuo, sendo a constante eletrostática no vácuo igual a nó de novo. A intensidade da força de repulsão entre as cargas em newtons vai. Então a gente pega a nossa formulazinha lá, né? Só que antes a gente vai pegar aqui centímetro e transformar para metros, porque nós precisamos obedecer o Sistema Internacional de Medida, o SI. Aí tranquilo, de unidade, algo assim. Beleza. Então a gente transforma aqui 3 centímetros para metro, que é 3 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Tranquilo. Agora vem a nossa formulazinha. Ele quer saber a força, né? Então é só substituir as cargas, ó. Aqui vale 1 vezes 10 elevado a menos 6, as duas, separadas por essa distância aqui ao quadrado. E a constante é essa aqui. Substituindo tudinho, papá, realizando as operaçõezinhas, a gente encontra o valor de 10 newtons para a força de interação eletrostática. No caso, já que são cargas de sinais iguais, força de repulsão. Elas estão uma empurrando a outra lá para longe, com uma força equivalente a 10 newtons. Agora aqui, considere a seguinte unidade de medida. Beleza, ele enuncia aqui. A intensidade da força elétrica entre duas cargas Q, quando separadas por uma distância D, é F. Ou seja, ele fala que a intensidade da força elétrica entre duas cargas Q, quando separadas por uma distância D, é F. Tá bom. Suponha em seguida que uma carga Q1, essa carga Q1 é igual a Q, seja colocada em frente a duas outras cargas Q2 e Q3. Aqui, ó, é o valor dela. O Q2 vale 3Q, ó. Isso aqui é índice, né? Q vezes 2 não. Q índice 2 é igual a 3 vezes Q, que é a carga. E Q índice 3 é igual a 4Q. Segunda disposição mostrando na figura. Essa figura aqui, ó. 90 graus, papá. A intensidade da força elétrica resultante sobre a carga Q1 devido às cargas Q2 e Q3 será... Beleza. Eu tenho aqui todas essas forças são de sinais iguais, né? Bora fazer aqui passo a passo. Tem a nossa força aqui, ó. Aqui... O enunciado fala o seguinte, ó, a intensidade da força elétrica entre duas cargas Q, aqui ó, Q, bota aqui, tirei o módulo aqui, tanto faz aqui, não vai mudar em nada, tu vai ver. Quando separadas por uma distância D, aqui ó, D só, é F. Então só, bota assim ó, F igual a KQ ao quadrado sobre D ao quadrado, beleza. Agora então é o seguinte, ó, a força que vai atuar aqui na carga 1 vai ser essa força aqui, né? Que vai a força aqui, a carga 3 vai exercer sobre Q1 e a força que a carga Q2 vai exercer sobre Q1. Então, a força resultante vai ser o somatório vetorial dessa força com essa força e vai seguir essa linha aqui, ó. Ou seja, eles vão formar aqui um ângulo de 90 graus, as duas forças. Como vem aqui, né? Então a gente pega esse vetor aqui, translada aqui é 90 graus, ó. Já que aqui é um triângulo retângulo, nós só queremos saber o módulo da nossa força resultante. Já que aqui é um triângulo retângulo, então nós podemos aqui achar esse valor da força resultante usando o teorema de Pitágoras. Aqui nosso teorema de Pitágoras, força resultante ao quadrado, que é a hipotenusa, é igual a F3 ao quadrado mais F2 ao quadrado, que são os meus catetos, já que os vetores aqui formam 90 graus, porque segue essa linha aqui, ó, e essas linhas aqui formam 90 graus aqui, ó, como vocês veem. Então eu tenho aqui a minha força 2, por definição, né? Força 2 aqui é KQ1, essa carga aqui, ó. A força aqui, ó, que a carga 2 exerce sobre Q1 é o produto das cargas vezes a constante sobre a distância ao quadrado, que é essa distância aqui. Resolvendo, ó,
já que Q1 vale Q mesmo e Q2 vale 3Q. Q vezes 3Q, 3Q ao quadrado. Deixa assim mesmo, distância d ao quadrado, deixa aí mesmo. K, deixa aqui mesmo, beleza. Agora a força 3, mesma coisa, ó. Produto das cargas sobre distância ao quadrado vezes a constante. Tá, já que Q1 vale Q e Q3 vale 4Q, 4Q vezes Q, 4Q ao quadrado. Então deixa assim mesmo, ó. Tá de boa. Beleza. Então a gente pega e substitui aqui, ó. Substitui, realiza as operações, soma, papá. Agora ficou assim, ó. Força resultante é igual a 25 ao quadrado aqui ao quarto sobre d ao quarto. Então a gente vai tirar a raiz quadrada, ó. Tá elevado ao quadrado, né? Tirando a raiz quadrada, a gente conta o seguinte valor: 5k ao quadrado sobre d ao quadrado. Mais k ao quadrado sobre d ao quadrado é igual a f pelo enunciado. Então substitui esse cara aqui, ó, f, aqui, ó, 5 vezes k ao quadrado sobre d ao quadrado é 5 vezes a força. Então essa aqui é a nossa força resultante. Isso aí. Agora aqui um exercício aqui de conservação da carga elétrica. Beleza. Em uma atividade no laboratório de física, um estudante, usando uma luva de material isolante, encosta uma esfera metálica A, ó, esfera, ó, carregada com carga 8 microcoulombs em outra idêntica B, ou seja, mesma forma, mesma dimensão, eletricamente neutra. Em seguida, calma aí rapidinho, tá bom. Em seguida, encosta a esfera B em outra C, também idêntica, ou seja, mesma forma, mesma dimensão e eletricamente neutra, com a carga de cada uma das esferas. Tá bom, bora ver aqui. Eu tenho aqui a minha carga A, né, pelo enunciado, mais 8 microcoulomb, isso aqui, e a minha carga B, minha esfera A carregada com essa carga aqui, acabei de falar, e a minha esfera B carregada com 0 coulomb, ou seja, tá neutra, eletricamente neutra. Tá, entre aspas, sem carga. Então, eu vou encostar as duas. O que acontece? Vai haver uma transferência de carga. A carga do maior vai para o menor, papapá, vai... Já que os dois são... Como é que eu posso falar aqui? Ah, tá. Já que os dois são idênticos, então a carga resultante aqui vai ser igual para os dois. Já que aqui tem o mesmo formato, a mesma dimensão, né? Então os dois terão Q' e Q', mesma carga. Tá, pelo princípio da conservação da quantidade de carga elétrica, Q antes é igual a Q depois. Quem é Q antes? É 8 microcoulomb mais 0 coulomb. E quem é Q depois? É Q' mais Q'. Tá, agora é só resolver isolar Q'. Então eu vou encontrar Q' é igual a 4 microcoulomb, porque vai somar aqui, né? 8 microcoulomb mais 0 coulomb. Vai dar 8 microcoulomb. Q' mais 2 Q', mais Q', 2 Q'. 2 vai dividindo, né? 8 sobre 2, 4. Então fica 4 microcoulomb. Beleza, então a minha carga A e carga B terão, depois do contato, 4 microcoulombs. Agora eu vou pegar a carga B, a esfera B, e fazer ela entrar em contato com a esfera C, eletricamente neutra. Então, fazendo o mesmo raciocínio aqui, o mesmo esquema, faço as duas entrarem em contato, transferir carga, e eu teria a mesma quantidade de carga para cada uma, depois do contato. Aplicando o princípio, Q antes igual a Q depois, somando tudinho, fazendo o mesmo esquema, eu tenho que Q duas linhas será 2 microcoulomb, ou seja, no final, B terá 2 microcoulomb de carga e C também terá 2 microcoulomb de carga. Então aqui, ó, no final, só para matar aqui, QA será 4 microcoulomb, já que aqui é Q' aqui. QB será 2 microcoulomb e QC será 2 microcoulomb. E é isso aí, galera. Valeu!